Sejam bem-vindos ao canal Avaliação Fisioterapêutica. Dando continuidade aos nossos vídeos sobre avaliação de força muscular, hoje nós falaremos sobre o uso do dinamômetro na avaliação da força muscular. O nosso objetivo é compreender a utilização de diferentes versões do instrumento dinamômetro na avaliação da força muscular, sendo que abordaremos no vídeo de hoje o uso do dinamômetro isocinético e o de preensão manual. Vamos começar falando sobre o dinamômetro isocinético. O dinamômetro isocinético mede a força máxima de uma musculatura em uma velocidade constante. Ele testa diversos tipos de força isométrica e isocinética, além da produção de torque em diferentes graus de amplitude de movimento. Assim, nesse aparelho, é possível quantificar valores de força muscular, de potência, trabalho, resistência, torque e contração muscular. A resistência do dinamômetro isocinético varia de acordo com a força que é aplicada pelo paciente, ou seja, quanto mais força o paciente fizer, mais resistência o aparelho oferece, o que também é chamado de resistência acomodativa. Dessa forma, a avaliação se realiza de uma forma segura, pois o aparelho sempre vai responder de acordo com a capacidade individual, com uma carga adequada de trabalho. O dinamômetro isocinético aplica uma resistência mecânica ao movimento articular ao longo de uma determinada amplitude de movimento e também permite operar nas funções avaliação e exercício. Na função avaliação, o aparelho permite indicar o estado físico e monitorar a evolução de tecidos lesionados, enquanto que a função exercício corresponde ao treinamento físico. Na avaliação, por exemplo, é possível utilizar os modos isocinético, isotônico, isométrico e também passivo. Portanto, os desfechos avaliados pelo dinamômetro isocinético são pico de torque, trabalho muscular, potência, resistência de força, índice de fadiga, relação agonista-antagonista e também déficit contralateral. Quais são as desvantagens do dinamômetro isocinético? Ele possui um preço elevado, de modo que se limita a centros médicos e de estudos, sendo pouco difundido em academias e centros de reabilitação. Também temos que levar em consideração o choque isocinético, que ocorre quando existe uma alta aceleração antes de se atingir a etapa de velocidade constante do exercício, levando a esse choque. O mecanismo freia com o objetivo de desacelerar e assim manter a condição de velocidade constante. O choque isocinético produz uma oscilação na leitura de torque, o que pode confundir o avaliador no momento de leitura da curva do relatório. Além disso, o dinamômetro isocinético não imita o movimento realizado em uma situação real. Na avaliação de um atleta, por exemplo, ele deve manter uma postura diferente da sua postura de treinamento, portanto, ele não realiza o movimento específico de uma atividade esportiva. Além disso, também é necessário um especialista para a execução do teste e também é preciso um longo tempo para a sua execução. E quais são as vantagens do dinamômetro isocinético? Ele permite isolar os grupos musculares, assim é possível verificar onde ocorrem os déficits. Além disso, como a velocidade do exercício é controlada, o aparelho permite que o músculo seja exercitado com o máximo de força durante todo o movimento. Ele também potencializa a recuperação de lesões, uma vez que o paciente deve realizar a força máxima em toda a amplitude de movimento. A força excêntrica também é máxima. No ponto em que há um prejuízo pela lesão, a resistência é ajustada automaticamente pelo aparelho. E além de todos os parâmetros que são avaliados, uma grande vantagem do dinamômetro isocinético é permitir o direcionamento do exercício durante o processo de reabilitação do paciente, fornecendo os relatórios com as curvas isocinéticas que são importantes para o diagnóstico de lesões e também para o acompanhamento da evolução do tratamento. Ele possui uma grande confiabilidade, apesar do alto custo. E quais são as contraindicações para o seu uso? Pacientes com muitas dores, limitações severas da amplitude de movimento articular, lesão muscular aguda, fratura não consolidada, gravidez, aneurisma, cirurgias recentes, hipertensão arterial não controlada, problema discal agudo, entre outros. Agora nós vamos falar sobre o dinamômetro de preensão manual. A força de preensão palmar é um indicador de força e de potência muscular.
e ela é avaliada principalmente por meio da medição da força isométrica máxima que pode ser exercida pelo indivíduo avaliado sobre um dinamômetro, que pode ser analógico ou digital. Não mensura simplesmente a força da mão ou do membro superior, mas ele também pode ser um indicador da força total do corpo e também pode ser um preditor de mortalidade e do risco cardiovascular. O dinamômetro de preensão manual é amplamente utilizado por ser de baixo custo, de fácil manuseio, portátil e os resultados são validados para pesquisas e avaliações clínicas. O dinamômetro hidráulico Jamar, desenvolvido por Béchon em 1954, tem sido utilizado com frequência pela literatura internacional e tem sido considerado mais eficiente na mensuração da força de preensão manual. Dessa maneira, é considerado padrão ouro. Além disso, há diversos métodos de avaliação da força de preensão manual, e a maioria dos estudos avalia o pico de força que é alcançado em um intervalo de 3 a 10 segundos, assim como o tempo necessário para sustentar 50% da frequência cardíaca máxima. Qual é o posicionamento ideal para a realização do teste com um dinamômetro de preensão manual? A Sociedade Americana de Terapeutas da Mão recomenda a utilização do dinamômetro Jamar na segunda posição, já que ele possui 5, referente ao tamanho da empunhadura. O avaliado deve permanecer sentado em uma cadeira sem braços com a coluna ereta, mantendo o ângulo de flexão do joelho em 90 graus. O ombro deve estar posicionado em adução e rotação neutra, com o cotovelo flexionado a 90 graus, com o antebraço em meia pronação e punho neutro, podendo movimentá-lo até 30 graus de extensão. O braço deve ser mantido suspenso no ar com a mão posicionada no dinamômetro, que é sustentado pelo avaliador. E alterna-se a mão direita e, em seguida, a mão esquerda. O intervalo de tempo entre uma tentativa e outra para a mesma mão é de 1 minuto no mínimo. Além disso, a força de preensão manual pode ser avaliada de 3 maneiras: em uma tentativa única, adotando-se uma média das tentativas, ou ainda assumindo o melhor desempenho dentre 2 ou 3 tentativas. O resultado é dado em quilogramas-força. Quais fatores influenciam diretamente a força de preensão manual? Entre os principais fatores, nós temos a idade, o gênero e a dominância lateral. Em relação à idade, a força de preensão manual atinge os seus valores máximos na fase adulta, entre 25 a 35 anos, e depois entra em um declínio de forma gradual. Estudos de Frederiksen, de 2006, encontraram um declínio da força de preensão manual a partir dos 45 anos. Em relação ao gênero, a força de preensão manual é maior nos homens do que nas mulheres, em todas as faixas etárias e em ambos os lados. Já em relação à dominância lateral, a mão dominante possui maiores valores de preensão manual do que a mão não dominante. E também temos alguns fatores que estão relacionados, como o estado nutricional, densidade mineral óssea, tamanho da mão, postura, entre outros. Também temos o dinamômetro manual digital, um equipamento portátil, de pequeno tamanho e de fácil utilização na prática clínica. Em um ensaio clínico de Blomqvist, de 2016, buscou-se verificar a confiabilidade e a validade do Nintendo Wii Balance Board na força de preensão manual comparado com o dinamômetro manual. Atualmente, o Nintendo Wii é amplamente difundido, portátil e de baixo custo, e também tem se mostrado confiável e válido na avaliação de equilíbrio e de tempo de reação. Nesse estudo, que foi realizado com um grupo de 30 pessoas, os resultados demonstraram uma boa reprodutibilidade do Nintendo Wii na medição da força de preensão manual com valores semelhantes ao dinamômetro manual, que é o padrão ouro para avaliação de força de preensão manual. Porém, uma das limitações do Nintendo Wii é a falta de alças ajustáveis para acomodar diferentes tamanhos de mãos, de modo que o efeito do tamanho da mão em estudos com esse equipamento ainda é desconhecido. Nessa imagem do artigo, temos a demonstração da utilização do Nintendo Wii para a mensuração de força de preensão manual. Os participantes foram convidados a segurar o Nintendo Wii com as suas mãos esquerda e direita em torno do aparelho, que estava com a face inferior do tabuleiro em direção ao tronco. Todos os testes foram iniciados com a mão direita, onde o paciente deveria segurar e apertar o canto superior direito. Esse foi seguido pela mão esquerda, segurando e apertando a parte superior esquerda, conforme a figura.
Antes do teste real, 2 a 3 gravações submáximas foram realizadas, e isso serviu tanto como habituação quanto aquecimento. Mas vale ressaltar que ainda são necessários mais estudos para poder comparar essas novas tecnologias com o uso do dinamômetro. Bom, o tema de hoje foi o uso do dinamômetro na avaliação da força muscular. Fique ligado que no próximo vídeo falaremos sobre os testes de função muscular para avaliação da força muscular. Obrigada por nos acompanhar até aqui e até a próxima!